Mas, eu devo ter dado os 10 minutinhos, então eu vou fazer a parte que a gente devia ter feito quando abriu, né? Por favor, se apresente, Guilherme. Bom, galera, fala aí, beleza? Eu sou o Guilherme Borges, eu escrevo pro Lakers Brasil e pro Rup 78, então tô aqui hoje junto com o Diego aí representando a nação roxa e dourada. Temos também a presença do Jefferson Castanheira. Jefferson do Playmaker Brasil, por favor, se apresenta, mano. Salve, meus amigos, muito obrigado, inclusive, pelo convite. Olá, você que está assistindo a gente. Bom, eu estou aqui como torcedor representante do Miami Heat doente, sou da Playmaker Brasil, escrevo, faço parte do podcast também, algumas criações de conteúdo por lá. E, curiosidade, eu sou um dos fundadores do Miami Heat Brasil, que existe até hoje. O Miami Heat Brasil cresceu lá no Orkut, lá naquela época que a gente colocava a internet de escada. Um abraço pro Jorge Cruz, inclusive, que está assistindo a live. A gente iniciou junto esse projeto, eu acabei saindo porque comecei a fazer faculdade de trabalhar e enchi a cara, então acontece que não consegui mais ter tempo. Mas hoje a gente tá aqui com uma vida um pouco melhorada e agora eu tô com a Playmaker Brasil. Que demais, mano. E aí o outro que dispensa apresentações, né, Diego? aqui, ó. Hoje eu vou falar que eu tô empolgado demais, porque a gente vai ganhar do Miami Heat na final. Mentira, porque minha aposta era... Desculpa, Jeff, mas minha aposta pra final era ganhar de Boston Celtics, apesar do primeiro jogo maravilhoso do Heat. Mas estamos aqui nessa nova plataforma pra gente, né, digamos assim. Agora somos todos jovens agora. Somos todos jovens e a gente veio aqui pra Twitch, que eu não sei dizer se eu tenho que pedir pra você se inscrever e balançar o sininho lá, porque, né, Twitch é diferente. Então só se inscreve no canal do Área e vem com a gente, que a gente também vai levar esse conteúdo pro YouTube depois. Fechado, mano. E aí, gente, vamos começar aqui. A gente de quinta-feira aqui tem sempre uns quadrinhos para dar uma agilidade na parada, então eu vou fazer um giro, eu vou lendo para vocês o enunciado das paradas e jogando para vocês. Vamos começar pelo verdadeiro ou falso. É um quadrinho legal porque é na lata. A primeira coisa que vocês têm que responder é verdadeiro ou falso, depois defende sua ideia, então vai ser engraçado. E aí, vamos lá. Nos últimos 3 jogos, o Kemba Walker fez apenas 12 pontos de média, acertando 28% dos arremessos, pelo amor de Deus, e 13% dos 3, que é pavoroso. E aí, a minha pergunta é, vou começar pelo Gui aqui, vamos lá. Gui, Kemba tem sido o Pascal Siakam do Celtics? Verdadeiro ou falso? Falso. Mas eu vou falar o porquê que é falso. São 2 pontos, tá? Primeiro, o Pascal Siakam, eu acho que ele é mais importante pro Raptors do que o Kemba Walker pro Celtics, porque eu acho que o jogador principal do Celtics é o Jason Tatum. Então, apesar de ele estar jogando muito mal também, o Kemba Walker, então ele não é o Pascal Siakam porque ele não é o cara principal, mas então esse impacto negativo dele consegue ser mitigado de alguma forma. E o segundo ponto é que, mesmo mal, o Pascal Siakam ainda é um defensor melhor que o Kemba Walker. E o ponto mais drástico do Kemba é justamente a defesa, né? Então, assim, eu falei falso não é porque ele tá jogando bem e tudo mais. Não, ele tá jogando mal, tá jogando até pior do que o Pascal Siakam, eu acho. Mas é porque, tipo, comparando assim, acho que não seria a melhor comparação de jogador realmente, assim, sabe? E você, Jeff, concorda? É verdadeiro ou é falso? Cara, eu vou de falso, mas eu vou pra outra linhagem. O Kemba Walker não é o Pascal Siakam, porque, na minha opinião, o Kemba Walker é um jogador fundamental pro Celtics, mesmo ele errando bastante do perímetro. Ele tá com uma média próxima de 20 pontos por partida e 5,3 assistências por jogo. Então, esse fator importante dele conseguir guiar e fazer a bola rodar, ele é um jogador muito importante pra rotação. Talvez se o Brad Stevens tivesse uma conversa com o Kemba Walker, ver que ele tá com a mão fria, no caso, pro perímetro, ou pra ele bater pra dentro, falar, Kemba, foca em rodar a bola, foca em fazer a bola chegar no Tatum, foca para chegar no Marcus Smart, porque se você fazer com que esse jogo rode através do Kemba Walker, que na minha opinião até que é um bom armador no sentido clássico da palavra armação, você tem um fator muito importante, né? Então acho que nos playoffs ele tá fazendo um bom papel, porém nesses últimos 3 jogos ele vem realmente despontando muito mal do perímetro. E você, Silver, verdadeiro ou falso? Falso, e eu acho que a minha opinião é bem paralela com a dos dois ali, assim. Se a gente for falar que o Kemba Walker fez 19 pontos no último jogo
E 10 desses 19 foram entre o último período, o quarto e o overtime. Pô, ele tem o seu peso, ele tem o seu valor, né? Porque mesmo com o Kemba Walker apagado 3/4, o Celtics foi pro overtime contra o Miami Heat. Então ele tem o seu papel, ele tem o seu valor dentro de quadra, tem os seus problemas ali em alguns momentos. Eu acho sim que o Brad Stevens tem que chegar e puxar ele pela orelha, mas não, o Pascal Siakam, eu acho que esperavam mais, né, muito mais do Siakam, e o Siakam não entregou isso. E o Kemba Walker não tem esse peso de franchise player do Celtics. Esse peso é do Tatum, é do Jaylen Brown. Então, não é. Boa. É engraçado até, só para completar e passar para o próximo, que não dá nem para dizer, por exemplo, que o Pascal Siakam sentiu a pressão. Ele não jogou bem em momento algum da bolha, né? Desde que ele chegou para os jogos da temporada regular, os restantes, os 8 ali, ele não veio bem. Eu não sei nem se ele não estava com algum problema físico e de repente estava no sacrifício, mas enfim, não meteu o gelinho no ombro que nem o Paul George, então a gente nunca vai saber ao certo. Então vamos lá, passando para o próximo, ainda na mesma série. O Marcus Smart, na série contra o Raptors, teve 15 pontos de média, 6 rebotes, 5 assistências, que são estatísticas bem respeitáveis. E aí, assim, ele lidera o Celtics também aproveitando nas bolas de 3, né? Se não me engano, são 21 de 64. E aí, eu quero dizer, por conta do Marcus Smart, os Celtics não sentem falta de Gordon Hayward. Verdadeiro ou falso? Jefferson Castanheira primeiro. Falso. Eu acho que sente falta sim. Um jogador da qualidade do Gordon Hayward, que ele é o quarto jogador com o maior número de pontuação por partida, com 17 pontos por partida, atrás do trio parada dura, Tatum, o Brown e o Walker, com 20 pontos a mais de média cada um deles. Ele é um jogador muito eficiente. Eu não acho que mesmo com a funcionalidade que vem acontecendo do Marcus Smart está sendo exacerbada nesse momento, dá para deixar fora o Gordon Hayward, não. Inclusive, se o Gordon Hayward voltar para essa série contra o Miami, vai dificultar e muito o trabalho do Heat. Verdade. E você, Gui, o que você acha? Verdadeiro ou falso? Eu vou de falso também, eu concordo com o Jeff. O Gordon Hayward, o Celtics, assim, tá indo bem, então por isso parece que não sente falta dele, né? Mas a questão é que estaria indo melhor com ele, com certeza, né? Então, assim, o Celtics não sente falta, entre aspas, né? Sente, assim, nessa série, provavelmente, como o Jeff falou, se ele voltar, ele vai fazer diferença, e aí a gente vai conseguir ver realmente que o Celtics estava sentindo falta dele, né? Então, assim, e lógico, isso não tira em nada o mérito do que o Marcus Smart vem fazendo, indo muito bem pelo time, e não só estatisticamente falando, mas principalmente psicologicamente falando também, né? Ele é aquele líder moral do time, a gente vê ele sempre entrando, vibrando, dando a garra, enfim, o Marcus Smart todo mundo conhece, ele é o Patrick Beverley que deu certo. Mano, excelente analogia. Aí tu, Diego, falso ou verdadeiro? Excelente. Eu vou no contra dos dois, mas é porque eu vejo que o fator não ter o Gordon Hayward acabou dando mais espaço e talvez mais confiança para apostar no Marcus Smart mais tempo em quadra. Então acho que é por isso que eles não estão sentindo tanta falta, assim. Então por isso que eu acho que eles realmente não sentem falta, então é verdadeiro nesse sentido. E aí, pensando agora, assim, até pegando a fala dos dois, eu acho que a gente só vai poder falar se realmente não sentiam falta ou não, como o Gui falou, depois que ele voltar, assim. Voltou. E aí pegou e falou, nossa, não, realmente, sem você, meu querido, eu tava muito melhor, né? Porque agora, com o Marcus Smart jogando pela vida, saindo o Patrick Beverley, que deu certo, a analogia que eu ia fazer até de uma foto que eu peguei por conta do trabalho, que tem uma foto, eu precisava de uma foto do tênis, né? Porque ele tava usando um Puma Clyde, e aí a única foto que tinha um close no tênis, ele tava pulando para pegar uma bola a lá Dennis Rodman. Só que na foto do Rodman, o Rodman tava tipo meio super-homem, o Marcus Smart tava de barriga para cima. Mas era no mesmo naipe, assim. Então isso mostrou muito para mim a importância dessa energia, dessa liderança de cachorro louco dentro de quadra, assim, que ele vem exercendo. Isso é bem legal, e na verdade perguntei, até quis colocar essa pauta aqui para ver como é que vocês iam reagir e debater,
porque o filho do Gordon Hayward nasce no final de setembro e ele vai sair da bolha para assistir o nascimento. Então, assim, ele já está fora por conta da contusão e deve perder de 2 a 3 jogos, porque tem o sair da bolha, tem o ficar com o filho, depois voltar, e tem mais 4 ou 5 dias de quarentena. Então, queria muito entender como é que vocês veem essa ausência dele e como isso mexe com o Celtics, porque eu duvido que ele volte para essa série, de verdade. Eu acho que ele não tá tão bem assim no tornozelo para voltar a jogar minutos importantes, e depois vai sair de qualquer jeito pro nascimento do filho. Então, bom, só Deus sabe como é que ele vai estar. E aí, passando por outro lado agora aqui... Antes de você pular aí, Marquinhos, eu só acho que ele devia levar a esposa grávida pra bolha, que é o lugar mais seguro dos Estados Unidos nesse momento. Faz todo sentido. Ia ter a primeira criança que nasceu na Disney. Tipo, o Nick ia ser o padrinho da criança. Ia ser demais isso. Tinha que ser assim, cara. Mano, já imaginou isso? Meu Deus do céu, sério. Aí perdeu o limite, né? Aí já era, meu. Acabou. Virou passeio, pelo amor. É o único lugar do mundo que não tem casos de Covid há X dias, com a galera andando sem máscara, com contato físico, com o pessoal jogando ping-pong, não sei o quê. Leva pra lá, ó. Nasce na Disney, seja feliz. Mano, manda uma DM pro Hayward agora, porque essa ideia é genial. Pega esses parto humanizado que tem aí com Dola, acabou. Só levar. Aí, ó. Porra. Não, a ideia é genial. Ô, Gui, você que é o advogado da NBA, você não tem o telefone do Hayward aí, não? Vamos ligar pra ele. Vamos usar. Parto humanizado eu gostei, velho. Meu Deus. Aí vamos lá, vamos pro lado do time do Jeff agora. A grande marca deles é a defesa forte e o poder coletivo. Seria o Miami Heat de 2020 o novo Detroit Pistons de 2004? Verdadeiro ou falso, Jeff? Cara, agora eu vou soltar o clubismo. Desculpa. É falso porque o Miami é maior. É falso porque o Miami é melhor que o Detroit Pistons da galera. Então, o Detroit Pistons de campeão de 2004, ele tinha um diferencial que era a parte defensiva, como o Miami tem. Só que além da parte defensiva, o Miami Heat tem 9 jogadores com 10 mais pontos de média. 9 jogadores, 9. Enquanto o Pistons só tinham 4. Então, claro que você tinha o Ben Wallace no Pistons e o Rasheed Wallace, que tinham média de 3 pontos, de 3 tocos aí, 2 tocos, respectivamente, cada um de média. Só que o Miami Heat consegue ser superior, tirando essa parte de garrafão com o Rasheed e com o Ben Wallace, consegue ser superior no perímetro, consegue ser superior na armação, consegue ser superior na infiltração, na proteção da infiltração também, no post e na zona morta. Preciso falar mais alguma coisa? É falso. O Miami Heat é superior. Aceita. E você, Gui, verdadeiro ou falso? Cara, é engraçado, né? Porque a semelhança... Até um bem, né? O Heat também tem, né? Só que o bem do Heat é o Ben Adebayo e o Pistons é o Ben Wallace, né? Eu acho que assim, cara, eu acho que é falso justamente pelo que eu já falou. O Pistons era um excelente time, mas a NBA era muito diferente naquela época, né? Sim, total. E esse Miami Heat a gente pode colocar assim, que ele é mais completo dentro do que a NBA é hoje, né? Ele checa mais casinhas, assim, né? Ele faz mais coisas do que aquele Pistons fazia. Então, assim, eu realmente acho que é falso. Eu acho também que esse Miami Heat, principalmente agora com o que tem mostrado nos playoffs, é mais completo do que aquele Pistons de antigamente. E antes disso, eu quero deixar claro que eu sou muito fã do Detroit Pistons 2004. Foi o primeiro time campeão que eu vi jogar. Então, animal. Eu tenho um apreço sentimental muito forte com o time do Chauncey Billups. Eu sou fãzaço dele. Mas assim, desculpa, Chauncey. Fica com o Hall da Fama aí que o Miami vai ficar aqui na eternidade agora. E você, Diego, o que você acha? Verdadeiro ou falso, meu querido? Eu acho falso, assim, porque não é, desculpa, mas eu vou te falar ainda, Marquinhos. Tinha um projeto a Detroit Pistons nessa temporada. Um projeto. E o projeto não deu certo, esse projeto se chama Los Angeles Clippers. Era isso. Era um projeto. Os caras tentaram mesmo sem precisar, assim. Eles queriam ser bad boys, eles não queriam ser o Pistons, entendeu? Porque eles queriam meter uma onda de bad boy. Mas não tinha esse tanto de estrela naquele Pistons, né? Tanto é que aquele Pistons ganhou do Lakers, de Shaq, Kobe, Karl Malone, Gary Payton. Meu Deus, não acabava mais. Só tinha os caras, referência ali, né? Então, mas eles tentaram. Esse Clippers vem em construção para ser um Pistons, assim, né? Vem em construção ao longo dos anos. Talvez
talvez se esse Clippers tivesse ganho do Golden State Warriors depois no ano passado, né? No ano passado, a gente não ia ter visto aquela entrevista do Patrick Beverley e Lou Williams, que quando perguntam pra eles, tipo, por que o Kevin Durant fez tudo isso? Eles viraram e falaram, porque ele é o Kevin Durant. Tipo, ponto. Mas então, vamos ser honestos que é difícil dar uma explicação melhor que essa. Sem dúvida. Mas eu vou falar, mas eu vou pro cara. Falando da defesa, eu inclusive, talvez, enfim, a NBA era outra em 2004, até os tipos de marcação que eram permitidos e algumas proteções que hoje em dia tem pro lado ofensivo, mas eu queria falar também como é que eu posso dizer? Das variações técnicas, né? Como o Erik Spoelstra consegue controlar esse time para fazer coisas diferentes, se adaptando aos adversários. Aí, por que eu quero falar disso? Eu fiz uma investigação aqui e vi um vídeo do Kevin O'Connor, do The Ringer, no qual ele faz um previewzinho das finais de conferência. E aí ele trouxe um dado que me assustou muito. O Miami Heat, durante a temporada regular, usou a marcação por zona 802 vezes. Isso quer dizer que em 802 jogadas, o Miami Heat defendeu os adversários marcando por zona. Todo o resto da NBA somado fez 718 vezes a marcação por zona. E aí você fala, caramba, então a marcação do Miami Heat é por zona, é isso que eles utilizam, é assim que eles defendem, isso é a identidade do Miami. Nos 2 primeiros rounds dos playoffs, não foi detectado uma só vez a marcação por zona. Eles se adaptaram aos times que eles estavam enfrentando e usaram outro estilo. Eles só voltaram a usar a marcação por zona no primeiro jogo contra o Celtics. E isso porque o Erik Spoelstra já tinha falado que ele percebeu que o Celtics teve dificuldade contra a zona do Toronto. Então ele pensou, vamos voltar a usar porque aqui pode ser mais eficiente. Então é pra gente ter uma noção de como a gente às vezes critica um Doc Rivers, critica um Mike Budenholzer, são caras mais teimosos que mantêm o seu estilo de jogo até o fim e morre abraçado naquele sistema, versus outros caras que jogam essa batalha do xadrez realmente se adaptando ao adversário. Eu acho isso de uma genialidade, de verdade, assim, incrível. E você vê o suco dessa marcação por zona acontecendo justamente no toco do Bam Adebayo. Você vê que o Jason Tatum ele parte para infiltração dentro do Jimmy Butler, o Butler solta, o Bam Adebayo tá do lado oposto, ele vê que o Butler não vai segurar a marcação e por zona ele se desloca para o garrafão e dá o toco. É impressionante como funciona sistematicamente o Miami Heat na defesa. E eles conseguem, assim, eles fazem essa zona, eles conseguem alternar entre a zona matchup e o individual muito rápido, né? Sim. Eu lembro também no jogo que teve Lakers, eu não sei se foi só um Lakers e Heat essa temporada por conta da parada, mas eu lembro de um dos jogos que teve Lakers e Heat, que, cara, assim, o Lakers, quando descobriu que tinha que colocar a bola no Anthony Davis no meio da zona, para poder dar certo e quebrar um pouquinho a zona do Heat, o Heat já mudou, voltou pro individual. Então, assim, cada posse o Heat fazia uma coisa diferente, sabe? Então o time tem essa percepção, são jogadores inteligentes, e aí voltando para aquilo que você falou, Marquinhos, e que o Jeff também falou, né, de não ter estrelas, cara, o Butler é a estrela desse time, o time do Heat é recheado, mas o Butler é a estrela, né, o que aquele Detroit Pistons não tinha bem delineado, assim, enfim, então o Heat tem ainda mais essa diferença, né. E o Lakers jogou 2 vezes assim com o Miami, perdeu as 2 vezes no Miami, viu? Nossa, que doideira. Tá animado, Miami perdeu as 2. Ele tá animado. Não, eu tô animado. O Miami perdeu as 2. Eu tô em choque. O Miami perdeu. O Miami perdeu as 2. Mas falando do Spoelstra, não só desse hit, e é até um negócio que eu escrevi um texto pro Área que saiu ontem, que eu peguei e fui ver o hit desde do Hittles, perdão. E mais ou menos o hit ele funciona em ciclo de 7 anos. Né? Todos 7 anos é um novo hit. Todos 7 anos é um novo hit. É um novo hit competitivo. Não é simplesmente 7 anos, vamos desmanchar e tal. E isso, pensando no poder desse time, me assusta um pouco. Porque agora seria o começo do hit. E a gente está falando de um hit em final de conferência. Né? Então, isso me assusta nesse sentido, nessa coisa, tipo, né? Tipo, caramba, então a gente vai ver tipo, um novo domínio na NBA. Não é que os caras vão começar o negócio, todo o processo agora, para daqui 5, 6 anos ganhar um título. Não, a gente está falando de um time que provavelmente nos próximos 6 anos vai ser dominante. Isso é muito louco. Isso é bem legal. Não, continua, desculpa. Não, e aí só falando do Spoelstra e falando dos sistemas do Spoelstra, e aí falando visão de técnico de basquete mesmo,
É que o Spoelstra, ele tem uma filosofia de trabalho que ela é incrível e ela é sonho de qualquer técnico estudioso. Porque o Spoelstra, ele organiza o time em cima de ação ofensiva. O Heat, ele não tem sistemas, né? Quando a gente vai falar de basquete, a gente fala, pô, não, o time tal faz o sistema X, o sistema Y. Não, tipo, o Heat não tem sistema, o Heat, ele tem conceito. Então, na hora que a bola entrar no Anthony Davis, o Anthony Davis no poste baixo, o sistema vai mudar. Mas por que o sistema vai mudar? Porque eles têm um conceito de jogo que quando aquela ação ofensiva acontecer, o jogo vai mudar. O Bam Adebayo recebeu, o Jason Tatum recebeu em condições de fazer um drive pelo meio para ir para a bandeja ou para dar dunk. A cobertura veio, não é porque ele leu o Jimmy Butler, é porque o sistema deles funciona assim. Esse conceito de jogos, isso é um negócio que, para quem estuda sistema ofensivo e sistema defensivo, putz, cara, é a mesma coisa que você comer aquela lasanha no domingo quando você tá morrendo de fome, tá ligado? Que você vai comer o negócio e você começa a chorar, vendo. É isso, cara. É lindo, de verdade, assim, de verdade. Pra galera que tiver League Pass e quiser ficar voltando pra ver, olha, cada passe é uma movimentação diferente. E eu vi o treino do Spoelstra no NBA Global Games e era um negócio que me impressionava muito, assim, porque pra mim era passa a bola pro LeBron e tudo mais, e não, era tipo, tinha... Pô, em tal bola, se a bola vier tipo, do lado A para o lado B, tal jogador tem que estar no lado C, porque ele vai receber o próximo passe. Se o cara vir atacando pelo lado esquerdo, no último corredor perto da lateral da quadra, a equipe tem que voltar defendendo de tal maneira. Então é algo muito bonito de assistir, assim, é incrível, cara, é incrível. Nesse Global Games aí, o Eric Spoelstra fez o Shabazz Napier fazer 26 pontos em cima do Cavaliers, né? Você lembra disso? O Shabazz Napier pontuou monstruosamente. Nossa, ele tinha ido tão bem na universidade, na final do college, eu tinha muita esperança no Shabazz. Eu também tinha. Eu tinha muito, porque eu vi o treino e eu fiquei, caraca, velho, esse cara vai vir jantando na NBA, cara. Eu fui muito iludido. Meu Deus do céu. Mas seguindo aqui, vamos lá. Ainda em Miami. O veteraníssimo, né? 34 anos, se não me engano, Goran Dragic, é o cestinha da equipe de Miami atualmente. São 22 pontos de média com 47 de aproveitamento nos 3 pontos, que, é representativo isso aqui. Que é um volume alto que ele chuta, né? Então 47% é excelente. Aliás, de um time todo que aproveita muito bem bola de 3, né? E aí eu pergunto, Dragic deve ser o diferencial dessa série? Verdadeiro ou falso? Pode ir, o Gui. Cara... Eu acho que é falso. Eu não sei se... Porque assim, quando você já tem um jogador que ele vem constantemente indo bem, eu não sei se você pode chamar isso de diferencial, sabe? Porque diferencial acho que tem aquele negócio de não esperado, sabe? De quebra de expectativa e tudo mais. Então eu espero que o Dragic vá bem mesmo, sabe? Então eu não sei se ele vai ser o diferencial nesse sentido. É a mesma coisa você falar assim, o Jimmy Butler vai fazer tantos pontos, acho que ele vai ser o diferencial. Não, ele é a estrela, você espera que ele vá... por mais que ele vá fazer a diferença, porque ele é a estrela, ele não vai ser o diferencial, aquela coisa que, nossa, vai vir, que ninguém esperava e simplesmente vai destruir. Então eu acho que o Dragic tá fazendo uns playoffs muito bons, e ele vinha, acho que antes, né, tipo, meio que com dúvida, a torcida do Heat tinha aqui meio que uma dúvida em relação a ele ou não, enfim, veio sendo questionado nos últimos anos na NBA, será que ele consegue jogar ainda, será que não? Ele tava entrando naquele pico, né, que quando você começa a chegar no 34 anos, se você não é o LeBron James, obviamente você decai um pouco seu jogo, e aí todo mundo começa a perguntar, será que dá, será que não dá? E cara, ele tá se reinventando nesses playoffs agora, tá jogando muito bem, eu tô gostando bastante do Dragic, eu sempre gostei dele, até rolou uma época aí, será que ele vai sair, será que não, será que ele pode pintar no Lakers e não sei o que, enfim, então assim, por isso que eu acho que ele não vai ser o diferencial, porque eu não acho que ele não vai ser a surpresa, mas eu acho que ele vai ser um cara que vai fazer sim a diferença pro Heat nesse sentido, né? Não, com certeza. E tu, Jeff, o que acha? Do ponto de vista do torcedor do Miami Heat. Cara, eu sou muito fã do Dragic, eu sou muito fã dele, tipo, muito, muito, muito. O The Dragon é um monstro em todos os sentidos e reparem hoje no jogo, como o Miami Heat joga, o Dragic, ele é o terceiro jogador com mais assistência do Heat, mesmo ele sendo o armador titular. Quem tem mais assistências é o Jimmy Butler e logo em seguida o Bam Adebayo com mais assistências do que o Goran Dragic. Assustador. O Goran Dragic tem um fator que é muito importante. Repara que antes de uma assistência acontecer, a bola passa na mão do Goran Dragic.
Então, para mim, é extremamente verdadeiro no sentido de que ele faz a diferença sempre. Concordo com o Gui, que não é o diferencial no sentido de regular, e sim diferencial de ser sempre uma constante. Então, nesse sentido dele ter... parece que ele... Sabe quando você tá num navio no escuro e você vê um farol? O farol é o Goran Dragic. Porque ele é um jogador que faz todos os jogadores enxergarem como o ataque funciona. Ele consegue fazer com que o pick and roll aconteça em seguida de um isolation, seja no perímetro, seja na área interna, mesmo ele não sendo aquele que cede a bola antes do arremesso. Então ele é um fator extremamente importante pro Heat, porque ele é uma parte de uma engrenagem, e uma engrenagem enorme, e portanto é verdadeiro. Eu vou fazer o contrário aqui novamente. Eu vou colocar que é falso. Mas o porquê que eu vou colocar que é falso? É meio que no que vocês falaram, que tipo, ele vai fazer o diferencial sempre, né? Tipo, ele vai entregar isso sempre. Então eu não acho que ele vai ser o diferencial mesmo. Assim. Ele já tá habituado, a gente já tá esperando, teoricamente, ele fazer isso. E eu até, enquanto vocês estavam falando, eu abri aqui para ver quantos pontos o Kendrick Nunn, por exemplo, tinha jogado nessa partida, porque o Kendrick Nunn ele tinha média de 22 minutos por partida até o jogo contra o Boston Celtics. E é um jogador que ele tinha sido titular a temporada regular, a temporada AC, né, a temporada antes do Covid, ele era jogador titular. E aí a gente vê um cara que ele não estava entregando defensivamente nem ofensivamente. Assim, era de ter uma diferença, de for olhar para ele e para os outros jogadores, era algo absurdo estatisticamente falando, assim. Né, dele fazer 70 pontos de média quando ele está em quadra, né, o Heat fazer 70 pontos de média quando ele está em quadra e passar dos 110 com o Goran Dragic, por exemplo, 112, se eu não me engano. Então tem uma diferença cabulosa se a gente for pensar em outros números. Então, talvez a diferença, né, o diferencial seja um Kendrick Nunn, Kelly Olynyk, Andrei Iguodala, Derek, a gente vai descendo nos jogadores que têm menos minutos de quadra. Talvez se esses jogadores renderem mais, mesmo com a minutagem baixa, vem o diferencial daí, pensando que o Heat é um time que é normal a gente ver aí 6 jogadores com mais de 10 pontos, 8 jogadores com mais de 10 pontos, então talvez o diferencial venha do banco de reserva. Boa, justíssimo. Acho muito legal, inclusive, isso que o Jeff salientou, de ter 9 caras com média superior a 10 pontos. Isso é muito, muito legal e não é algo que a gente costuma ver, ainda mais na NBA, que durante um tempo buscou os Big Threes, agora vive das duplas de novo, um negócio meio vintage, e aí de repente tem um time que tem 9 caras que faz mais de 10 pontos, assim, é muito raro mesmo. E com bom aproveitamento, não é que são 9 caras que chutam adoidado, né? O aproveitamento, principalmente do perímetro, é muito alto, né? Pelo amor de Deus.